atendendo o convite da casa, né? Estamos nós, outra vez aqui, palestrando, entre aspas, sobre o Senhor Jesus, que é a figura magnânima do nosso planeta. E a Sueli, fazendo a leitura, no término diz que aqui é um mundo de miséria, né? A informação aqui, a leitura do Evangelho. E é mesmo, a nossa miséria maior, ela é contida em nossos conhecimentos, que são muito limitados, e às vezes a gente não consegue expandir por falta de orientação e de conhecimento. Porque aqui no nosso ambiente restrito, assim ao Brasil, né, ou Estado de São Paulo, a nossa região, nós conhecemos dois tipos de pessoas só. Só tem dois tipos de pessoas classificadas: os que trabalham e os que atrapalham. Só tem esses dois tipos de pessoas. Então, partindo de quem trabalha, nós entendemos que são as pessoas nos quais o Senhor Jesus se aproximou, porque se gostar do trabalho que Deus então trouxe para ele, ou então designou, é mais fácil a criatura se aproximar de Jesus. Porque existe um ensinamento muito valioso na lei, que diz assim: quem pode, tem. Quem não tem, pede. A situação nossa é essa aí. Quem pode, tem. Quem não tem, pede. Por isso que nós vivemos pedindo tanto a Jesus, né? A Deus, faça isso, olha aquele outro e tal. É porque não temos nada, nós estamos vazios de benefícios espirituais. Nós somos, sem crítica, porque nós vamos pegar a lição número de 8 a 10 do capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? Em que o Senhor Jesus sentiu fome, aproximou-se de uma figueira, e chegando lá, não tinha figo nenhum, porque não era a época. Porque as plantas, elas têm a sua fase, como nós temos as estações do ano. E aí Jesus olhou para a planta, examinou, viu que ela só tinha folhagem e produzia só sombra. E aí Jesus disse ao próprio vegetal, né, que ninguém coma fruto mais de ti. E os apóstolos ouviram isso, essa designação. Acharam que Jesus estava fazendo alguma maldição, né? Que ninguém mais come o fruto de ti. Então, no outro dia, quando eles saíram de Betânia, que era a cidade que ele tinha ido, Pedro disse ao Senhor Jesus: Mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Olha, realmente, do dia para o outro, a seiva que mantinha aquele vegetal vivendo, ou vegetando, né, já não produzia nem vida. Secou completamente, até a raiz. E aí Jesus olhou para Pedro e os outros apóstolos não falaram, mas Pedro falou assim: olha que o Senhor amaldiçoasse. E Jesus tirou um ensinamento daquilo, que quando a gente falasse qualquer coisa, que fizesse com firmeza, sem sombra de dúvida, que aquilo aconteceria. Ele não quis derrotar um vegetal que não tinha força perante o poder do Senhor Jesus. Na verdade, o que está estabelecido ali, que depois, com o benefício da doutrina espírita, nós entendemos, é que Jesus mostrou um quadro da humanidade.
A maioria das pessoas são árvores que só têm folhas, mas não produzem fruto. São pessoas que conversam muito, falam muito, prometem muito, dizem muito e não dão fruto de amor, de bondade e de paciência. É o que mais tem aqui na face da terra. E aí nós classificamos daqueles que não tem nada e tem que pedir para Deus. Isso é igual a gente ir a um banco, né? Quem pode ter dinheiro em conta corrente, em poupança, ele pode ir lá e sacar e comprar o que quiser e nem financiar. Uma outra pessoa que não pode, tem que pedir para o gerente: o senhor pode me emprestar? Eu pago o que o senhor cobrar. E nós estamos vivendo isso em nossa vida íntima. Nós não temos nada, nós não podemos nada. A gente vive sempre naquele pensamento palavroso, né? Pensamento se transforma em palavra. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse. Ah, se Deus me desse. É porque você não realizou. Você não conquistou. Porque se nós esforçarmos a ponto da nossa palavra, um dia falar para nós mesmos, não para os outros, eu não serei mais uma pessoa inútil. Serei útil. Eu representarei o Senhor Jesus. Nós seremos, nós conquistaremos. Às vezes a gente não tem na hora para representar. A gente fica sempre marcando para a frente. Se Deus quiser, um dia eu chegarei lá. E nós estamos atravessando, então, milênios na mesma posição, sem se transformar. Existem pessoas que têm as oportunidades, né? As chances de demonstrarem o que são na vida prática. Então todos nós podemos sair da qualificação de folhas, só árvores, uma árvore frondosa, mas tem fruto, e ser uma pessoa que dá fruto, que aceita a vontade de Deus e de Jesus. Existem pessoas que produzem grandes benefícios, mas ela tem que entender que a gente não conquista de uma hora para outra. É preciso remover em nós todos os vícios e dificuldades para a gente colocar a semente para produzir primeiro a fé e depois o grande progresso. Existem pessoas que são fortes para um dia poder, aonde ele fizer. Uma vez São Pedro, né, ou Simão Pedro, ele havia sido apanhado em prisão, mas antes de prendê-lo, a dupla que mais odiava o cristianismo e o Senhor Jesus chamava Anás e Caifás. Anás era o pior, era o líder do judaísmo. Caifás era o chefe de gabinete. Os dois prenderam Pedro porque ele estava fazendo uma pregação a céu aberto, conclamando as pessoas a aderirem e a praticarem o que Jesus ensinou. Jesus ensinou-nos o amor e o perdão como essência para a nossa felicidade e para ter poder. E aí, quando foram prendê-los, eles observaram que ele havia feito benefícios para mais de 5.000 pessoas que ouviam ele naquele momento. Pedro, ele falava de Jesus com uma facilidade e era um homem rústico. E ele conseguiu imprimir nele a capacidade que Jesus fez com aquela figueira. Ele aprofundou o ensinamento e os benefícios de Jesus, aproveitou a convivência de Jesus e materializou nas atitudes dele a bondade, a fé e grandes benefícios. Quando foram prendê-lo, ele foi falando e os que vieram prendê-lo ali em Jerusalém afastaram todos preocupados. E ele foi falando, ele foi pregando da felicidade, da esperança, do futuro, da fé, da paciência,
tudo que o Senhor Jesus praticou. E de repente foram levados então para a cadeia, para a prisão. E aí falou, e esse tipo de prisão naquela época era amarrado a ferro e torturado. E aí as pessoas disseram, só prendam eles amanhã cedo. Aí ele parou, então, perante uma multidão de 5.000 pessoas, e orou. Pedro orou, fez uma prece, como foi feito no início. Quando ele orou, o prédio balançou. Aonde ele estava, moveu-se, e não era um terremoto. Os lidadores do judaísmo ficaram com medo e falaram, solta eles, mas não fala mais desse Jesus, e vão embora. Ele chegou, Pedro, mover o lugar onde ele se achava. Pedro conseguiu uma conquista extraordinária. Se estivesse 100 pessoas acomodadas aqui, em camas, e que ele fosse passar e o sol estivesse deste lado, que projetasse a sombra dele aonde ele passava, bastava a sombra de Pedro para curar as pessoas. Ele conquistou, não foi dado. Essa conquista tem que ser nossa. Às vezes a gente fala, onde começa isso? Muito fácil. Um dia, um cidadão chamado Saulo foi assassinar um cristão em Damasco, na Síria, Ananias. Na entrada, encontrou-se com Jesus que desceu do céu. Os dois conversaram. Jesus começou o diálogo desta maneira: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem persegue. E depois conversaram, e Paulo, no final da conversa, são cinco palavras que foram trocadas entre Jesus e Paulo. Ele olhou para Jesus, destituiu o homem materialista, vingativo, preconceituoso que vivia do judaísmo. Era o elemento maior em Jerusalém. O cargo dele em Jerusalém é comparado ao do senhor Michel Temer hoje. Era o primeiro. E ele perguntou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E dali se transformou em São Paulo. Ele olhou para Jesus e percebeu, entre eu e ele tem um abismo. Ele já é a realização da luz, e eu tenho que acender a luzinha. E Paulo não vacilou, lutou, sofreu, apanhou, adoeceu, empobreceu, foi abandonado pelo Pai, enfrentou grandes pedradas, prisões, e testemunhou Jesus até o final. O encontro foi entre Jesus e Paulo. E nós? Será que nós tivemos isso? Eu pergunto para vocês. Tivemos um encontro com o Senhor Jesus? Tivemos. O dia que nós nos aproximamos da doutrina espírita. Não houve o mesmo diálogo, mas o reino dos céus não tem aparência exterior. Ensina-nos o Senhor Jesus. Ele simplesmente nos legou o Evangelho segundo o Espiritismo. 151 anos. Aqui está escrito tudo o que nós precisamos fazer. E aí, porque nós viemos no Espiritismo, por quê? Porque nós precisamos achar a finalidade da nossa vida aqui. Nós viemos para cá
com uma mala cheia de dificuldade quando reencarnamos. E nós temos que esvaziá-la no decorrer da vida. E o Evangelho é clássico, nos ensina. Da minha parte, eu estou estudando e vou continuar, depois que eu passar para o outro lado, há 46 anos, o Evangelho. 66 anos de vida, 46, eu estou debruçado nessa obra, esforçando para dar os frutos que aqui se acha. A tônica deste livro é amor para com tudo e todos. Aí a gente fala assim, eu estou meio perdido na vida, eu não sei o que eu vou fazer. Aqui tem um capítulo 25. Ele está descrito assim: buscais e achareis. Todas as pessoas acham que buscam na vida. Só que o que ele busca e acha pode estar ligado ao bem ou ao mal. Depende da nossa escolha. Nós escolheremos aquilo que nós vamos buscar. No item número 7 do capítulo 25, está descrito por Allan Kardec a seguinte frase: Deus conhece todas as nossas necessidades e a elas provê como for melhor. Atentemos. Deus conhece todas as nossas necessidades e a elas provê como for melhor. Necessidade não são está excluído os nossos problemas e as nossas crises. Está fora. Deus nem quer saber dos nossos problemas. Mas por que não? Ele não é o Pai? Não quer. Ele só busca a necessidade. É um Pai amoroso que dá o que nós necessitamos. Problemas e crises são construções nossas por não obedecermos o código de amor do Evangelho. De nos sustentar humildade na vida, obediência a Deus, comunhão com Deus. Se nós atentarmos para as coisas, nós então verificaremos que o maior de todos, Jesus, não teve direito a um berço. As mães que se acham aqui no momento, quando deram à luz, os seus filhos não ganharam um berço? E bonito. Para as mocinhas, cor-de-rosa. E para os homens, pode ser até o preto, não tem problema. Já é bem conduzido. Então, Jesus não teve direito a um berço. Tiveram que colocar ele numa palha, numa cocheira, onde se alimentava alguns animais, umas vacas, uns bois. Nem por isso ele deixou de fazer o que teria que fazer. Existem pessoas que param e falam assim: sabe, eu sou assim porque eu sofri. Gente, o sofrimento é necessário em nossas vidas. Sem ele nós não avançaríamos. Se a gente não tivesse fome, nós não trabalharíamos. Não trabalhando, a gente não desenvolve a nossa inteligência. Por isso que quando Jesus orou, ensinou-nos a prece de Pai Nosso, ele só pede uma coisa. Pode correr a prece de Pai Nosso inteirinha. O pão nosso de cada dia. Foi a única coisa que ele introduziu na prece. Ele não pediu, porque tem gente que fala assim: é preciso, a coisa mais importante é saúde. Não está escrito na prece: Tia Pai Nosso, dai-nos a saúde. Porque isso tem que ser uma atitude nossa que produz saúde. Se eu admitir viver com Jesus, a minha saúde seria uma coisa. Trabalhando eu ganho saúde automaticamente. Se eu correr dele,
Eu não tenho. Aonde que está estruturado então a palavra saúde? Na prece de Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. Quando nós temos o reino de Deus em nós, nós conquistamos equilíbrio, saúde e paz. Simplesmente. Só isso. É automático. Então, Deus conhece as necessidades. Ele vê o que nós precisamos em vida. E nos dá o que a gente precisa. Outro dia, eu estava vendo um canal chamado Futura, né? Todo mundo já viu na televisão, o canal Futura. E eles estavam entrevistando uma senhora que trabalhava na central de reciclagem, uma das duas usinas que tem na capital paulista. Uma senhora, né? Eles estavam entrevistando todo mundo. Eles trabalhavam em uma mesa em que corre tudo o que joga, eles vão separando. Tem um medicamento aqui, ó, comprimido. E eles vão pondo PET, alumínio, garrafa, vidro, eles vão separando. Trabalham protegidos nos ouvidos, com óculos, uma máscara, porque o mau cheiro não é fácil. E estavam mostrando aquele trabalho. Muitos jovens e mulheres. E eles, então, estavam vendo uma senhora que só sorria. Pensa bem trabalhar num lugar que pegou o lixo melhor. Não é o lixo pior, o lixo melhor. Essa mulher, ela estava sorrindo o tempo todo. E perguntaram, então, ali para o administrador, por que essa mulher sorri tanto? Ela respondeu assim, porque eu sou feliz. Existem pessoas, que eu falei no início, tem uns que trabalham e outros. Existem pessoas que falam assim, ó, eu vou te dar um serviço, você vai para Rio Jardim. Ah, isso eu não quero, isso quer saber, todo mundo me vê para Rio Jardim. Eu vou te dar, então, outra coisa, você vai ser vigilante noturno. Ah, não, passar a noite dele? Não, isso eu não quero. Quando Deus vê as necessidades nossas, o que vier a gente tem que abraçar. Porque dali é um pulo para a melhoria. E essa mulher estava sorrindo o tempo todo. Ela abaixou a máscara e sorria. E do lado dela, 2 filhos. E perguntaram depois para ela, mas por que a senhora está sorrindo tanto? Fala, aí que era chefe dela, que era da Matutina, não fala, pode falar, não tem problema. Ela só fez assim. Aí o senhor que estava dizendo, ele não sabia, falou que agora eu tenho dente. Ela falou assim, antes eu tinha só um aqui. Vocês imaginem? Tem gente que, quando coloca os dentes para melhoria, eu estou no sofrimento, não sei o que, né? Mas é o benefício para o progresso. E ela estava toda feliz porque ela podia sorrir. Porque quando nós não temos dente, nós temos que pôr um toldozinho, né, na frente. E ela dizia, eu sou feliz porque eu tenho dentes agora. Posso sorrir, posso falar. E melhor ainda, dizia ela, aqui eu tenho alimento, que é café da manhã, almoço, à tarde e a janta. É mais importante também, tem um chuveiro para mim tomar banho aqui. Eu moro num barraco com os meus filhos ainda e não é possível um chuveiro na minha residência. Vocês já viram como que existe hora que nós somos ingratos com Deus? Eu, quando volto, na minha infância, muitas pessoas passaram, eu não tinha o benefício, aliás, meu pai não podia proporcionar a nós, de a gente entrar num cômodo chamado banheiro, abrir uma torneira e tomar banho. Olha que facilidade. Não é uma bênção? Nós queremos qualquer coisa, abre a geladeira, está ali. Nunca tivemos isso em tempos atrás. São as bênçãos de Deus.
E tem gente que reclama da vida. E aí, quando eles foram saindo, eles falaram da separação do Senhor. A senhora quer falar mais alguma coisa? Ela falou sim. Agradecer a Deus. Nós conquistamos tanta coisa, mas nunca dizemos obrigado, Senhor. Isso é orgulho. Isso, a gente vai ficando cada vez mais pobre, sendo orgulhoso. E ela dizia assim: eu sou muito feliz hoje, porque antes eu mexia com lixo, lata de lixo na rua. Foram 20 anos mexendo, revirando lata de lixo para reciclar, e muitas vezes eu tive que tirar a comida para os meus 2 filhos aqui de lata de lixo. Hoje eu não mexo mais com lixo, eu mexo com reciclagem, senti a promoção. E tem gente que, né, acha que não, que o Evangelho na mão ele pede. Se nós estamos na posição que nos encontramos, é que Deus acha que é melhor para nós. Mas dê fruto assim mesmo, de bondade, de amor, de paciência. Não reclame, não. Como dizia o Jerônimo Mendonça, a vida só é dura para quem é mole. Então, quando uma pessoa ela quer se valer do arbítrio dela, das vontades dela, Deus deixa. Não, pode deixar. Ela vai cair lá na frente, depois ela vai voltar e ela vai aprender a lição. E Deus deixa a pessoa subir na vaidade, na ilusão. Acho que é grande, pode mais do que os outros. Nunca podemos agir assim. Uma vez o Senhor Jesus autorizou os apóstolos, em nome de Deus, que saíssem pelas cidades próximas onde se achavam para produzir cura, tudo que encontrasse. E os 12 saíram de manhã e foram curando cego, aleijado, curavam, eles batiam a mão por ordem e mando de Jesus. E foram fazendo isso. Chegou num ponto que já estava quase noite, tinha que voltar todo mundo, os apóstolos: Senhor, curei cego, aleijado, louco. E Jesus, ouvindo todo mundo, dizia assim, só balançava a cabeça. Aí Jesus, quando reuniu todos eles, disse assim, com licença, só para dar uma aliviada na garganta: não vos alegrais por fazer curas, milagres. Antes, alegrai-vos se vocês estiverem o nome no reino dos céus. Tem gente que vive aqui na terra e que todo mundo lá no céu fala: esse ou essa representa Jesus e Deus certinho. É paciencioso, é calmo. Existem pessoas que dá fruto fora de época. Há muito tempo atrás, nós quando queríamos o moranguinho, né? Era só perto do Natal, né? Mais ou menos assim. Julho, né? Julho, né? Eu não sei a época. Hoje produz o ano inteiro. Criaram uma técnica, você acha o ano todo morango. Só não estou enganado, né? Deus dá esse benefício. Mas existe pessoa que só dá o fruto para ele e mais ninguém. Essa pessoa é conhecida aqui e lá do outro lado como egoísta. O nome dele não vai estar no céu, não. Tudo que ele pedir também não será dado, porque não faz nada para ninguém. Trabalhe no bem. Existe pessoa que quando trabalha no bem, Deus resolve os nossos problemas. Em 1947, se eu não me engano, o Chico Xavier estava com tuberculose. Dá para imaginar? Se com resfriado a gente já fica assim, meio alterado, com tuberculose você não respira. Pneumonia já é difícil. E ele não faltava
uma noite no Centro Espírita que ele tinha reunião. Todo mundo achava aquilo um fanatismo, mas ele ia arrastando, mas ia. E ficava até a última pessoa ser atendida. 1, 2, 3 da manhã. Nós, qualquer coisa, já estava. Não, eu não vou, não. Hoje eu não estou bem. É aí que está o nosso problema. Hoje eu não estou bem. Então fique bem. Existe pessoa que dizem a mim assim: Toninho, eu não vim no centro porque eu não estava bem. Mas aí que você tem que vir ao centro. E o Chico estava que ele não suportava. Um dia ele ia para o trabalho com a tuberculose no organismo. E de repente ele viu 7 horas da manhã uma estrela brilhando tanto quanto o sol. 7 horas da manhã. E focava nele. Ele achava interessante que ele via que aquela estrela, 7 da manhã, tinha que ter desaparecido do céu. Ele olhava e aquilo parece que vinha na direção dele, os raios da estrela. E ele perguntou para Emmanuel: você conhece esse astro? Que ele falou? Falou: não, não é um astro, é Lívia, a esposa de Emmanuel, que nós achamos no livro há 2000 anos. Ela é comparada ao sol e ela está mandando vibrações na sua direção. Em pouco tempo o Chico restituiu a saúde, porque está trabalhando no bem, produzindo fruto sem às vezes ter força. Nós só conquistamos alguma coisa se nós trabalharmos no bem. Promessa, palavra, braço cruzado, reunião, sei o quê, é só comparecimento material. Mas nós temos que apresentar frutos. Existem pessoas que não teriam que dar fruto se não fossem fiéis a Deus e crentes. Um casal de amigos meus, tempos recuados, a mulher era uma bondade e ele era também muito bonzinho. Ele era bonzinho e ela era bondade. Não interessa ser bonzinho, nós temos que ser justos. O justo é que pratica bondade. E os dois trabalhavam em 2 agências bancárias diferentes. E de repente ele foi promovido à gerência e foi para uma cidade mais distante. E ela não foi porque não tinha o mesmo banco na cidade e ela ficou onde eles moravam, na casa. E ele foi feliz, desejado, fizeram festa e tudo mais, porque tinha sido promovido a gerente. E nessa cidade ele começou a trabalhar, uma cidade pequena e tal. E se aproximou do grupo de funcionários, foi criando intimidade e de repente uma das funcionárias e o nosso amigo desavisado e vigilante começaram algum romance. Não pode, porque ele tinha um compromisso na cidade, a esposa e os filhos lá. Mas, como todo mundo, quando não produz fruto e acha que vai para frente, e quando faz as coisas erradas, acha que ninguém descobrirá, Jesus já nos alertou. Tudo que é praticado na terra é descoberto. As coisas boas levam mais tempo. As ruins, quando é descoberto que nós fizemos errado, chama-se escândalo, né? E dependendo, nós vamos apanhar demais. E essa senhora ficava em casa, ele via cada final de semana, depois começou a vir a cada 15 dias, com alegações, daí a pouco cada 21 dias, com alegações, e daí cada mês. Ela logo percebeu que ela estava sendo excluída do relacionamento amoroso, do casamento. Ela, uma pessoa fiel a Deus, dedicada ao Espiritismo, todo mundo gostava dela. Ela se manteve dentro do fruto que se espera. Fez silêncio. Um dia o marido chegou e disse assim: olha, eu vim te comunicar que eu não vou voltar mais para casa, que eu conheci uma moça
Me apaixonei por ela e ela por mim, e nós vamos se juntar. Ela falou, perfeitamente. Quem não dá fruto cristão, se alardeia, irrita, puxa a maldição, grita, escandaliza. Não é assim? E ela manteve-se tranquila. Disse ele, sim, tudo bem. Lógico que Deus percebeu a dor, o tamanho, porque nós sermos enganados é ruim, né? Não é ruim. Outro dia, uma senhora, amiga minha, ela foi em uma farmácia, comprou um certo medicamento e deram uma cartela para ela. E ela pagou com dificuldade R$53 daquela cartela. Aí nós estávamos conversando no nosso centro espírita e eu falei que eu comprava um medicamento em uma rede de drogaria que tem os preços baratos. Ela falou, você pergunta o preço de tal coisa? Eu falei, perfeitamente. Eu atendi. Aí eu fui, esses dias atrás, perguntei do medicamento dela. 3 cartelas custavam R$82. O farmacêutico onde ela mora vendia uma só por R$72. Isso é enganar, né? Para ficar rico ela custa. E ela ganha a vida com uma dificuldade. Eu peguei e comprei uma caixa para estar aqui em nome do Ceifa de Luz, né? Mas foi particularmente eu. Não se preocupa não. Se você tem necessidade, pode usar. Ela falou, nossa, mas não fala. Eu falei, não, é esse preço que eu paguei. Nossa, mas o homem ganha. Ela ficou então chateada de ser enganada. A gente tem isso, é muito natural. Não podemos ficar com ódio e nem prometer vingança. É do Evangelho. E aí, essa senhora deixou o marido ir para a aventura. E ela ficou na casa, ele com o salário, ela com o salário dela, ele dava um tanto de coisa. Um dia, a nossa amiga recebe uma ligação, telefone fixo, porque não tinha o celular ainda, né? Né, Bia? Não tinha ainda o WhatsApp, né? Aí, a voz, então, do outro lado, é a senhora fulano de tal? Sim, sou eu. Por quê? Eu sou fulano que vive com o seu marido. O que aconteceu? Ela perguntou. Seu marido sofreu um AVC, está internado no hospital tal. E eu quero comunicar à senhora. O que foi? Vai querer devolver a garrafa. Mas foi na hora. E eu quero lhe avisar que eu não vou cuidar dele. Se a senhora quiser, muito bem, ele está no quarto tal. Era para essa mulher não dar fruto. Pode falar assim, não quero saber, estou magoado, estou com raiva. Ele que, não é mesmo? Quem é que faria o contrário? Ela falou, onde que ele está? Tudo bem. Pegou a mala, foi no banco, pediu licença do cargo e foi cuidar do marido no hospital. Ex-marido. Não, mas era considerável. E ele estava como diz o caboclo, ele estava com uma banda caída, né? E a boca virou da banda caída. Ficou feio. Se a pessoa que só tem folha não tem amor, o que falaria disso ele? Bem feito. Eu acho pouco. Não é? Mas ela era cristã e cheia de amor. Não falou uma palavra, não reprovou. Rosângela, fica calmo. Fica calmo aí. Vai dar tudo certo no final. O filme é bom. Aí, ela não falou uma palavra, nenhuma censura, nada. Cuidou dele até a banda subir. Tirou terapia, fisioterapia, fono, porque ele não aprendeu a falar direito mais. Então, professor, fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
terapeuta e caminhava com ele. Terminou a licença, ela tirou outro, levou ele para casa. Quando ele foi, ficou lá uns 8 meses que ele ficou arrumado, teve que assumir o banco. Ele disse assim, pode ir. Aí ela ligou de volta. Olha, está arrumado. A mocinha, não, pode ficar para a senhora. Não quero mais. Dá uma segurada, eu vou falar uma coisa que não dá. Dá uma segurada. Aí, a esposa falou, olha, você vai ter que pedir a aposentadoria por invalidez. E foi dado. E ele perguntou, aonde você vai me levar? Ela respondeu, para nossa casa. Só que você vai ficar no quarto do nosso filho que casou. Você vai morar lá e eu vou ficar no meu quarto. Pode ser? Ele falou, pode. Mas 8 meses adiante, um infarto fulminante levou ele fora do combinado para outra vida. Agora vocês imaginem se ela tivesse falado que não podia e tudo mais. Ela teria ficado com o fruto do remorso, o fruto azedo do arrependimento. Porque quando nós não praticamos o bem, nós se arrependemos. Muito e amargamente. Não existe coisa pior do que arrepender-se de uma coisa que nós poderíamos ter feito. Poderíamos ter perdoado, tolerado. Porque de repente nós chegamos do outro lado e Deus vai falar assim, meu filho, ou minha filha, você não fez a tarefa. Você começou, mas não acabou a tarefa. E agora? Volta lá. O teu aluno está em pior situação, ou a tua aluna. Você vai pegar do jeito que você deixou e vai arrumar, será mais difícil. Esse fruto nós temos que dar. Os que nos ofendem. Na prece de Pai Nosso não está lá assim. Perdoai as nossas, assim como. Então é desse jeito. Isso não seria uma ofensa muito grande dessa minha amiga que ela recebeu? Provavelmente Deus olhou na ficha dela e falou assim, ó, essa dívida inteirinha está quitada. Só porque você compreendeu. O fulano é meu filho também. Ele errou, mas eu trato os meus filhos que erram com oportunidade, com amor. Porque Deus não joga no inferno ninguém. É, como leu aí, tem mundos que as pessoas vai então sofrer o que plantou. Tem gente que é de uma maldade indescritível. Até as brincadeiras de mau gosto, as zombarias pesam na nossa alma. Nada deve ser feito. Então, começando o que eu falei no início, quem pode, tem. Eu conheci um pai que o filho dele era difícil, mas difícil, o rapaz era áspero. Ele teve paciência com esse filho. E eu orava para esse filho, e o filho agredia ele com todo tipo de conversa, não fisicamente. E ele, humildemente, conquistou Deus, penso eu. Porque de noite, esse homem, cansado, pobre, trabalhador, ficava junto com esse filho difícil. Orava para Deus assim:
Pai, é nosso filho, meu aqui e do Senhor aí. Eu tenho feito o que é possível e ele não tem me ouvido e acatado as minhas orientações. Abençoa ele, Senhor. Entra na alma dele, alivia as aflições. Ele não é mau, ele é descuidado. É as pessoas que dão fruto. Ela nunca fala que a pessoa é ruim. Ele é descuidado, ele não é mau. Ninguém é mau. É invigilante, descuidado e tudo mais. E quando é assim, Deus coloca uma pessoa pacienciosa. E fala assim: se você tiver paciência, você cresce mais do que ele. E a gente acaba gostando de conviver com dificuldade. Todo mundo reclama: porque a minha vida é um sofrimento, a minha vida... Não reclama não. Reclama não. Tem uma das obras extraordinárias da doutrina espírita, que é do André Luiz. Quando chegou na outra vida, ele era médico e cientista rico e famoso aqui na Terra. Chegou lá, ele não era nada. Jesus mesmo fala assim: guardai o vosso tesouro no reino dos céus, aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Quer dizer, faça a coisa para você ganhar no céu. Na terra vai ficar. Se eu juntar 30 fazendas, eu vou ter que dividir com os meus filhos e mais alguém. Mas o que eu conquistei de amor, de paciência, de bondade, de perdão, é só comigo, ninguém tira. E Deus falar assim, um filho vai falar assim: eu sou filho do fulano, e daí? Os bens dele é dele. Você que vai conquistar o seu. Façamos o bem todo dia, toda hora, todo instante, entre pensamento, palavra e atitude. Deus sabe o quanto que nós precisamos de paciência. Se alguém nos ofender, risca a gente, deixa a gente meio abalado. Esquece, pode esquecer, deixa passar. Porque se a pessoa que ofende, magoa, soubesse o que ele fez contra ele, ele não faria. Ele só fez por ignorância. E depois ele tem que arrumar aquilo. Tem muitos, né, pai? É. A maioria. Porque para fazer o mal, todo mundo vai. Vamos lá no campo de futebol para ver um jogo para dar vaiar, vai todo mundo. Vamos lá no campo para bater palma lá, não dói a mão. Que Deus nos abençoe. Vocês pensam que ele continua?